Olá! Bem-vindo ao Ego, Psicanálise em Podcast. Hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre a depressão materna e os impactos na vida dos filhos. No episódio anterior, fizemos um apanhado geral a respeito do conceito de mãe morta, fornecido por André Green em seu livro Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, de 1980. Agora, aprofundaremos o assunto por meio dos questionamentos de Fernando Uribarri, psicanalista argentino, no texto de 2009, intitulado Carregar a Morte em Si, a Mãe Morta e as Questões da Destrutividade. Esse texto está presente no livro Do Pensamento Clínico ao Paradigma Contemporâneo. Foi publicado em 2019. No diálogo em questão, Uribarri e Green iniciam com a consideração de que, quando pensamos em trauma, costumamos imaginar uma experiência extremamente dolorosa, algo que foi demais para alguém suportar. Mas o trauma não vem desse excesso, não somente. Ele também pode surgir da falta de algo essencial, algo que esperávamos receber, mas que nunca veio. No conceito psicanalítico da mãe morta, o que está em jogo não é apenas a ausência física da mãe, mas a ausência emocional. A mãe pode estar presente, mas algo nela mudou. Ela já não oferece o mesmo afeto, o mesmo brilho no olhar. Ela carrega uma tristeza profunda, e isso afeta diretamente a criança. Por muito tempo, acreditou-se que a mãe era naturalmente uma fonte inesgotável de amor, sempre disposta a atender às necessidades dos filhos. Mas a psicanálise nos mostra que essa visão não corresponde à realidade. O bebê, ou a criança ainda muito pequena, ao perceber essa mudança na mãe, não entende o que está acontecendo. Essa criança não se pergunta: o que houve com a minha mãe? Mas sim, o que foi que eu fiz de errado? A criança se culpa, acha que fez algo para afastar a mãe, para deixar a mãe irritada ou indiferente. Muitas vezes, essa mudança na mãe tem razões que a criança não consegue compreender. Uma mãe pode estar vivendo uma dor silenciosa, a descoberta de uma traição, a perda de um filho, um aborto, um luto pessoal. Situações como essas não fazem sentido para uma criança pequena. Tudo que a criança percebe é que sua mãe não é mais a mesma, e isso gera um sofrimento difícil de nomear. Então, o problema não é apenas a ausência física da mãe, mas a perda da energia, a indisponibilidade emocional. A mãe, dominada pela tristeza, parece desligada, parece desconectada do mundo ao seu redor, inclusive do próprio filho. Todos nós, em algum momento, já fomos tomados pela tristeza. Quem nunca perdeu, por um tempo, o gosto de viver? Felizmente, na maior parte dos casos, conseguimos nos recuperar. Mas quando essa tristeza se prolonga, pode se tornar um peso enorme para aqueles que estão por perto. Ainda assim, é irreal esperar que as mães nunca tenham tido período difícil, já que elas são humanas como qualquer outra pessoa. Enfim, não existe uma mãe perfeita, sempre feliz, sempre disponível, porque afinal a vida não é assim e precisamos aceitar que as pessoas têm altos e baixos. De modo geral, as mães costumam ser mais presentes no dia a dia dos filhos, mas há uma diferença entre a forma como mães e pais lidam com seus próprios desafios emocionais. Por exemplo, quando uma mãe está fragilizada, muitas vezes ela sente que, sem ela, seu filho estaria completamente perdido. Sofreria psiquicamente ou adoeceria fisicamente. Já um pai, em diversas situações, pode se afastar e justificar sua ausência com ambições externas,
como um trabalho que exige muito ou um grande projeto de vida. A verdade é que a vida cotidiana é cheia de frustrações, de alegrias, decepções, e nenhuma relação entre seres humanos é simples. O que também se aplica, obviamente, ao vínculo entre mães e filhos. Nesse ponto, o Ribari faz um questionamento a respeito das mulheres que se sentem mães ruins. Muitas passam por um longo processo até conseguirem aceitar que não são perfeitas, mas que atendem às necessidades emocionais do filho de maneira suficientemente boa. De maneira consistente. De maneira que permita que o filho desenvolva uma forma saudável de viver e de pensar. Como propôs Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, essa seria a mãe suficientemente boa. No entanto, muitas mulheres carregam a culpa de não serem boas o bastante e se perguntam se não estão, sem querer, repetindo com seus filhos a ausência emocional que sentiram em suas próprias mães. Será que, de alguma forma, elas também carregam esse mesmo vazio? Nessa perspectiva, André Green aponta não ser uma regra que alguém teve uma mãe emocionalmente ausente se torne também uma mãe assim, pois isso não funciona como uma doença que se transmite. Algumas mulheres podem crescer com a sensação de que tiveram uma mãe morta, mas na realidade, elas se tornam mães muito presentes e amorosas. Portanto, o fato de ter vivido uma infância difícil não determina por si só o tipo de mãe que uma mulher será. Cada pessoa encontra sua forma de lidar com a própria história. Além disso, ninguém é influenciado apenas pela mãe. Sempre existem duas referências na infância: aquela da pessoa que representa a mãe e aquela da pessoa que faz o papel de pai. Assim, Winnicott enfatiza a importância da mãe suficientemente boa, mas Green nos lembra que também há um pai na construção emocional da criança. Desse modo, algumas pessoas misturam essas influências, outras criam um novo modelo, buscando um equilíbrio próprio. Em todo caso, há sempre um espaço de escolha. E na psicanálise, tentamos entender como cada pessoa construiu sua identidade e seus relacionamentos, o que foi imposto a ela e o que ela conseguiu escolher por si mesma. Em um relato pessoal, Green diz que já não faz críticas à sua mãe. Em vez disso, significa a criação que recebeu como sendo aquela que a mãe conseguiu oferecer naquele momento. Desse modo, destaca que se trata de um processo do amadurecimento vivido, inclusive por meio de suas elaborações analíticas. Logo, uma análise bem-sucedida não busca encontrar culpados, mas busca compreender que a vida é feita de imperfeições, bem como de possibilidades, e cada um de nós faz o melhor que pode com aquilo que recebeu. Finalizamos por aqui o nosso episódio de hoje, mas em nosso próximo encontro, retornaremos ao texto de André Green para mais esclarecimentos sobre o tema. Discutiremos como, no processo do luto branco, não há um objeto físico perdido, mas sim uma perda emocional, o que torna esse luto difícil de ser elaborado, pois não há um evento concreto para ser lamentado. Além disso, abordaremos os meandros da relação entre analista e analisando em casos de sujeitos que passaram por tal luto. Diferenças entre a mãe morta e a mãe mortífera, entre outros assuntos pertinentes. Tchau, tchau!